Glória a Deus, misericórdia, graça e luz. Que Deus tenha misericórdia e nos conceda a vitória. Pastor Max Douglas, ele vai nos ministrar a santa e poderosa palavra de Deus. Deus vai usá-lo uma vez mais. Eu gostaria que você convidasse a sua família. Vamos estar neste momento em sintonia para ouvirmos tudo o que Deus tem para falar conosco. Não quero dizer que esta é a hora mais importante do culto, porque estaria desmerecendo tudo o que foi feito aqui. Tudo o que foi feito é importante e nós vamos ouvir agora a santa e poderosa palavra de Deus. Vamos orar e o pastor Max Douglas já tem a oportunidade de nos ministrar a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, uma vez mais queremos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença. Fala conosco, Senhor, pois queremos ser tocados por Tua palavra, orientados pela mesma. Toque os corações daqueles que estão machucados e feridos, que precisam de uma palavra de alento, de uma palavra de consolo, de uma palavra que venha trazer esperança viva, ó Deus, aos corações daqueles que estão perdidos. Pedimos que o Senhor use o Teu Filho uma vez mais, fala conosco, pois importante é ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Max tem a oportunidade de nos ministrar a palavra. Amém. Ao Senhor Deus a honra, a Ele a glória, dê-lhe o louvor para todo sempre. Nesta certeza, eu quero saudá-los com alegria, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e dizer do privilégio que é estar mais uma vez aqui, podendo ter a oportunidade não só de ter contato com os irmãos por meio das plataformas digitais da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, como também ter o privilégio de poder transmitir a palavra de Deus. Antes que possa fazer a leitura da palavra, eu quero deixar a minha gratidão aqui externada ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire Costa. Muitíssimo obrigado por mais uma vez contar conosco para a realização da obra de Deus. Temos, como os demais obreiros do nosso campo, irmãos, orado pela sua vida, pois sabemos do tamanho da responsabilidade e acreditamos que o Deus dos céus é poderoso para continuar dirigindo a sua vida, abençoando a sua casa, a sua família, a sua esposa, a irmã Leia, bem como as suas filhas. Que Deus continue lhe abençoando, meu pastor, meu muito obrigado. É sempre um prazer estar novamente com o pastor Marcelo, o pastor Wesley, o Emerson Pedrosa, que sempre nos dá alegria de quando está louvando a Deus, podemos sentir a presença do Senhor, e também saudar aos músicos que constantemente têm aqui participado desses trabalhos online durante este tempo chamado de pandemia. E nós estamos em 2 semanas muito maravilhosas, projetadas pelo campo de Campinas, na pessoa do pastor Paulo Freire, e a primeira semana nós tivemos aí o prazer de ouvir os testemunhos de milagres, mensagens maravilhosas. Ontem à noite, que testemunho impactante envolvendo a pessoa do pastor Paulo Freire, que tocou muitas vidas e milhares de pessoas têm sido alcançadas. E dando continuidade a esse mesmo contexto de milagres, nos quais são envolvidos os chamados testemunhos, estamos aqui para prosseguir com a hashtag Seu Testemunho Conta. Que Deus continue abençoando. Antes que eu leia a palavra, eu preciso fazer este pedido extremamente importante a você que está assistindo. É bom que neste exato momento, enquanto eu estiver lendo a palavra, você envie o link desta página, ou do YouTube ou do Facebook, a uma pessoa, em específico alguém que perdeu um familiar, alguém que está de luto, alguém que perdeu um ente querido por enfermidade, por um trágico acidente ou de qualquer outra forma, principalmente aqueles que nunca conseguiram compreender o porquê isso lhes aconteceu. Eu estou dando este tempo para você compartilhar, porque nós estamos aqui com firme propósito, acreditando que por meio daquilo que Deus resolveu fazer por intermédio da minha vida, pessoas serão alcançadas e abençoadas e saberão enfrentar também suas perdas, seus lutos e sofrimentos da vida.
Enquanto você faz isso, eu gostaria de convidá-los a nós abrirmos a Bíblia, a Palavra de Deus, e lermos um texto para dar base e assim prosseguirmos com aquilo que temos que cumprir esta noite em nome do Senhor. Nós vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o que escreveu Mateus, no capítulo de número 2, e nós vamos ler o versículo 18, apenas o versículo 18. O contexto desse capítulo é bem conhecido, mas o 18 nos trará aqui uma forma de nós, no final da mensagem, concluirmos e aplicarmos aquilo que Deus falou ao nosso coração. Mateus, capítulo 2, versículo 18, muita atenção no que está escrito assim. Aqui, o texto diz assim: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Talvez na sua tradução diz que era Raquel inconsolada, porque seus filhos já não existem. Mas permita-me utilizar esta tradução que define de uma forma mais clara o que o texto quer nos expressar. Diz o texto: era Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Você já se perguntou por que é que os testemunhos são uma parte importante da vida cristã? Já se perguntou por que os testemunhos existem? E talvez essa seja a primeira vez que alguém questione a você sobre a existência dos testemunhos. Porque ao pensarmos nos testemunhos, temos que também pensar nos sofrimentos que antecederam ao fato de nós termos superado e podermos testemunhar um milagre da parte de Deus. Eu creio piamente que os testemunhos existem por ser uma escolha dentro daquilo que chamamos da soberania divina. É isso mesmo que você entendeu. Eu estou lhe dizendo que quando você sofre, e neste sofrimento você consegue superar, suplantar, conservando assim a experiência de dar um testemunho, eu estou dizendo que isso também é uma escolha divina. Que Deus escolheu você para que você pudesse, através da sua vida, glorificar o nome dele. E como podemos provar que sofrimento, prosseguindo com um testemunho, é de fato uma escolha da parte de Deus? Poderíamos utilizar vários personagens da Bíblia, mas vamos citar pelo menos 3 que são provas cabais de que Deus pode escolher sim homens e mulheres para passar por um período de dor, de sofrimento, depois capacitá-los a vencer e por meio da sua vitória transformar-se em um testemunho que vai alcançar muitas vidas. O primeiro é o tradicionalmente conhecido patriarca Jó. Quando Satanás se apresenta diante de Deus, a Bíblia diz claramente que de todos os servos do Senhor que existiam na terra, Deus se dirige a Satanás dizendo: observastes tu a meu servo Jó? Deus estava falando de um homem em específico, um homem escolhido para passar por uma situação que nenhum de nós, ao ler a história, gostaríamos de passar. Quem sabe você um dia velou um parente, um ente querido, chorou a morte de uma pessoa da sua família. Agora imagine, e é difícil até imaginar, pensar em velar 10 corpos em um só dia. Enterrar 10 filhos em um único dia. Se não fosse uma escolha de Deus, seria impossível que Jó suportasse tudo aquilo para, no final, nós termos um desfecho, uma história muito impactante. Jó fora escolhido porque Deus sabia que ele haveria de honrá-lo. Outro que foi escolhido, e quem diz isso é o próprio Deus, foi Saulo de Tarso. Saulo não teve perdas, no entanto, sofreu muito.
E no seu sofrimento, antes que acontecesse, Ananias, ao questionar o porquê que Deus estava escolhendo Saulo, Deus diz assim: vale, porque Saulo é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto importa que ele sofra por causa do meu nome. É diferente da proposta do evangelho atual, que muitas vezes só promete as glórias, só promete Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar. Eu nunca mais escutei um profeta dizer para alguém que está sendo inserido no reino de Deus, no evangelho, olhar para a pessoa e dizer: olha, Deus te chamou, mas você vai ter que passar por sofrimento. Um outro exemplo de que sofrimento é uma escolha de Deus é o próprio Filho de Deus. Quando desceu a esta terra, se fazendo carne, se fazendo homem, Jesus, de acordo com a profecia de Isaías, era homem de dores e que sabia o que era sofrer. Ninguém sofreu em todas as esferas, em todos os aspectos, mais do que o próprio Filho de Deus. Sofreu dores da rejeição, sofreu dores do insulto, sofreu dores dos seus próprios contemporâneos, daqueles que eram da sua linhagem, daqueles que eram do seu próprio povo, o rejeitarem. Então está mais provado do que nunca de que sofrimento é uma escolha para que realmente haja o testemunho. E diante de você está uma pessoa que acredita que também foi escolhido para passar por um tempo de sofrimento. Eu já passei por muitas lutas e dificuldades em minha vida, e não só eu posso testemunhar isso, mas como as pessoas que me conhecem. Já são 21 anos servindo ao Senhor. Ele me chamou ainda na minha juventude, quando estava vivendo à margem da sociedade, sem perspectiva de futuro, mas Ele resolveu me chamar. Me escolheu para servi-lo, e como se não bastasse, já era suficiente, privilegioso servi-lo, mas Ele também me escolheu para a realização de sua obra. Só que para realizar a sua obra haveria um preço a ser pago. E esse preço envolveu várias dificuldades e sofrimentos, como já disse. Mas nenhum dos sofrimentos se compara a este que passo a narrar depois de ter introduzido a você a proposta de que o sofrimento é uma escolha da parte de Deus. Era 3 de agosto, o ano 2010. Eu já estava morando em Campinas. Vim de São Luís a Campinas apenas para visitar a minha sogra, que morava aqui em Campinas e ainda mora atualmente, mas nunca me imaginava sair do estado do Maranhão, de São Luís, da minha terra, que tanto amo. Jamais acreditava que um dia sairia de lá. Mas, vindo visitar a Campinas, eu fui a um culto em Santa Bárbara do Oeste. Naquele culto ninguém me conhecia e eu ouvi Deus falar comigo claramente. Toda a minha família chorava, ouvindo Deus falar, quando Ele disse: tu não voltarás mais para aquela terra. Tu ficarás neste estado, e aqui eu vou honrar a sua vida. Passarás por muitas situações, no entanto, todas elas haverão de glorificar o meu nome. Ainda me lembro da primeira vez que pisei neste templo, sentei numa cadeira lá em cima, sem conhecer ninguém. Participei de um culto, mas jamais imaginaria que congregaria no Ministério do Belém, em Campinas, e poderia servir este ministério. Enfim, quando soube que moraria em Campinas, voltei então a São Luís por 2 vezes. Na segunda vez que voltei era tempo de férias e eu voltei para visitar a minha mãe. Nesta viagem foi eu, a minha filha de 6 anos de idade, mais uma criança de 1 ano e 6 meses e a outra família que estava com ela. Passamos alguns dias ali no Maranhão e ao retornarmos, eram exatamente 2 horas da tarde, quando o carro que nós estávamos capotou por 7 vezes. É uma experiência indescritível. Ainda hoje em minha mente eu tenho o barulho daquele carro capotando e do momento em que ele parou e do silêncio que se fez por alguns segundos. Quando eu vi aquele carro capotado, ele parou com as rodas para cima, eu fui o primeiro a sair do carro, soltei o cinto de segurança
E quando eu olhei para a minha direita, lá estava o corpo da pequena Ana Clara. Eu não tenho muitas lembranças, Deus não me permitiu visualizar o corpo dela, porque praticamente o carro ficou por cima do corpo daquela criança. E quando eu olhei para a minha esquerda, assim a alguns metros, mais ou menos 3, 4 metros, lá estava a Débora, a minha única filha mulher, de 6 anos de idade. Eu corri para cima da Débora, catei ela no colo, pulei para aquele asfalto muito quente da BR-153. O acidente ficou entre as cidades de Aliança do Tocantins e Gurupi do Tocantins. Lá no local de acidente, aquela BR é chamada de Estrada da Morte, dada as suas curvas e os seus altos e baixos, onde muitos motoristas fazem manobras e ultrapassagens perigosas. Quando eu peguei a minha filha no colo, jamais imaginei que iria lhe dar a notícia que vou dar daqui a pouco. Pisei para aquele asfalto quente, gritando para os motoristas que por ali passavam, a minha filha ensanguentada, tentando falar com ela, e na minha mente, aquele momento era só um acidente, nada mais do que aquilo. Eu imaginava já produzia em minha mente tudo o que haveria de acontecer. Correríamos para o hospital, a Débora teria os cuidados médicos e logo nós estaríamos embarcando para Campinas, porque eu tinha certeza de que era só um simples acidente. As ambulâncias chegaram, me levaram ao pequeno posto de saúde da cidade de Aliança do Tocantins, e como é uma cidade pequena, já houve uma aglomeração de mais ou menos 1000 pessoas na porta daquele posto, por conta do acidente ter sido muito terrível. E daqui a pouco eu pego o telefone, ligo para a Carla, minha esposa, que está em Campinas, e eu digo a ela: filha, aconteceu um acidente, mas veja, perceba que eu estou bem calmo e acredito que a Débora já está sendo atendida e logo ela vai sair dali. A Carla desligou o telefone, ficou um alvoroço aqui em Campinas, na casa da minha sogra, e muita gente se acercou de mim quando de repente um pastor se aproximou de mim. Eu estava de joelhos ali no meio da rua orando, e ele se aproximou de mim e começou a fazer uma oração que no momento eu não percebi como ele estava dirigindo as suas palavras a Deus, mas agora eu me lembro que eles já sabiam da notícia. Enquanto eu estava de joelhos, aquele pastor colocou a mão na minha cabeça e disse: Senhor, ajuda o teu servo nesta hora tão difícil. E eu corri então para o posto de saúde, vi que 2 ambulâncias haviam chegado. Olhei para um médico, do lado dele havia a secretária do município, do outro uma enfermeira, e olhei para aquele doutor, era um médico muito novo, e olhei para ele e disse: doutor, cadê a minha filha? Aonde está a minha filha? Ele olhou para mim já com os olhos lacrimejando, trêmulo, sem querer dar a notícia, e no impulso eu olhei para ele e disse: doutor, o senhor pode falar, fale comigo, eu sou crente, eu sou um servo de Deus. E por que eu disse que sou crente? Porque nós, cristãos, quando entramos no reino de Deus, quando passamos a servir a Jesus, já somos de antemão informados que no mundo poderemos ter aflições. E para estas, embora nunca estejamos preparados, precisamos estar preparados em Cristo Jesus. Eu insisti na pergunta, e depois que disse sou crente, uma das mulheres que estava ao lado dele tocou nele e disse: doutor, fale, diga logo para ele. Ele me perguntou: você é pai de qual? Eu disse: eu sou pai da maiorzinha, da de 6 anos. E ele me deu a notícia que eu não desejo que nunca ninguém ouça esta notícia. Infelizmente muitos já ouviram e outros ainda ouvirão. Ele olhou para mim chorando e disse: sua filha morreu. Sua filha veio a óbito. O impacto daquela notícia foi muito grande dentro da minha alma. Com muitas lágrimas nos olhos, eu olhei para aquele médico e no impulso, me lembrando das Sagradas Escrituras, no dia que a minha filha morreu, eu tive a ciência ainda maior da importância de você ler a Bíblia e conhecer a palavra de Deus. Quando se conhece a palavra de Deus, as respostas emanam de dentro do seu coração. E naquele impulso eu olhei para aquele médico chorando, me derramando em lágrimas, e disse a ele: doutor, louvado seja Deus. Deus me deu, Deus tirou. Mas eu ainda tinha esperança. Disse para aquele médico: deixa eu entrar na sala onde está o corpo da minha filha. E ele relutou comigo: não vá. Isto porque
Como ela havia dado trauma craniano e torácico, eles tiveram que abrir para não deixar coagular o sangue. Então ele não queria que eu entrasse na sala, mas com muita assistência, acompanhado da secretária do município, eu entrei naquela sala, irmãos. Vi aquele envulto, aquele lençol cobrindo o corpo da minha filha, não descobri o corpo. Percebi que as suas mãozinhas já estavam entrelaçadas, coloquei a minha mão sobre a mão dela e pense num dia que eu orei com muita fé. Depois de estar pregando por mais de 10 anos, naquele dia, eu fiz uma oração que eu tenho absoluta certeza que chegou aos céus. A resposta só não veio como eu esperava. Eu gritei por Deus e disse: Senhor, Tu tens o poder, Pai, de ressuscitar a minha filha, para que essa multidão que está na porta deste hospital possa ver o Teu milagre e assim se render à Tua grandeza. Sabe qual foi a resposta do Altíssimo? Simplesmente ele silenciou. Quando eu vi que não havia resposta, eu saí daquela sala já conformado com a resposta divina. Fui para a porta daquele posto de saúde, já estava a equipe de reportagem, alguns policiais, um homem que numa Hilux trouxe todos os nossos pertences antes que as pessoas saqueassem o carro inteiro. O carro era um Siena 1.0. E quando eu vi toda aquela multidão, eu olhei para os céus, irmãos, com lágrimas nos olhos. A cena está na minha mente ainda hoje. E disse: Deus, muito obrigado pelos 6 anos que a minha filha viveu comigo. E eu estou te agradecendo na frente desta multidão para te dizer que eu não vou negar a minha fé. Eu não vou te abandonar, Senhor. Eu vou continuar te servindo todos os dias da minha vida. Peguei o telefone, liguei para Carla e agora chega o mais difícil. Porque eu tenho dito, difícil não é receber a notícia diretamente. O mais difícil é você ter que dar a notícia a cada uma das pessoas que envolvem o seu contexto de vida. Cada telefonema que eu dava ali no Tocantins, do outro lado eu podia ouvir um grito de dor, de desespero, de como alguém que não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Ainda hoje lembro dos gritos da minha esposa chorando, até que tive que desligar o telefone, porque quando eu liguei para ela, eu dei a seguinte notícia: filha, Jesus levou a Débora, Jesus recolheu a nossa filha para a eternidade. Foi difícil resolver tudo, era uma sexta-feira, muita correria, muitas pessoas nos ajudaram, eu tive tanta ajuda ali naquela cidade. Se alguém da Aliança do Tocantins e Gurupi estiver assistindo essa transmissão, até hoje sou grato a Deus pela sua vida, meu muito obrigado. E enquanto estávamos resolvendo, a gente foi ali para a porta da delegacia e à frente tinha uma igreja católica. E eu me lembro muito bem de ver algumas crianças brincando na porta daquela igreja e algumas delas na idade da minha filha. E enquanto eu via aquelas crianças correndo, eu chorava copiosamente, com muita dor na alma, com muita tristeza, sem acreditar no que estava acontecendo. Depois que resolvemos tudo, era meia-noite. Eu entro em um ônibus na cidade de Paraíso, Tocantins, para desta cidade ir até Imperatriz do Maranhão e de lá pegar um voo para São Luís, onde seria velado e sepultado o corpo da minha filha. Meia-noite eu estou naquele ônibus. Escute bem o que eu vou lhe dizer, que talvez você seja uma pessoa que não acredite muito no mundo espiritual, mas ele existe de fato. Eu sei o que é o princípio de uma opressão, de uma possível depressão, de alguém que entra em surto. Porque quando eu entrei naquele ônibus, eu me lembro muito bem até hoje e acredito que o tanto de demônios que o diabo conseguiu arregimentar para entrar naquele ônibus para me atormentar, ele o fez. Eu fui atormentado de meia-noite até as 4 horas da manhã. Era um choro silencioso, porque eu estava sozinho naquele ônibus e eu não queria causar escândalo para as demais pessoas. Mas chorava demais, as lembranças vinham, vez por outra ligava para a Auricarla quando via um sinal do telefone. Até 4 horas eu fui oprimido na alma, angustiado, profundamente triste, até que 4 horas da manhã, o Deus que não desampara desceu naquele ônibus. E eu quero dizer para você que está passando perdas e sofrimentos, pode até custar, mas ele vem.
Pode até demorar, mas Ele chega. E quando Ele chega com resposta. Quem sabe é nesta segunda-feira, dia 1º de junho, que Ele está chegando na tua vida, na tua casa, trazendo a resposta que você precisa para vencer esse luto e essa dor que você está enfrentando. Quando Deus desceu naquele ônibus, a primeira coisa que Ele me fez foi uma pergunta. Deixa eu perguntar algo para você também. Você acredita que Deus fala? Acredita ou não? Se não acredita, eu quero lhe dizer que Ele fala. Ele perguntou para mim: Max, você queria que eu ouvisse a sua oração? E aí eu fui rápido na resposta. Claro, Senhor. Como eu queria que o Senhor ouvisse a minha oração. Depois Ele fez uma outra pergunta que já me deixou sem entender nada. Ele perguntou: Max, eu sou injusto? Eu fiquei sem entender, silenciei por alguns instantes. E eu disse: Deus, eu não estou entendendo. Por que o Senhor está me perguntando se é injusto? E Ele me disse o seguinte: se eu ouvisse a tua oração e livrasse a tua filha da morte, como ficaria outra família cuja filha já estava morta? Irmãos, quando Deus me disse aquilo, eu tive vergonha. Eu baixei minha cabeça e pedi perdão para Deus. Você quer saber por que eu pedi? Porque nós, seres humanos, somos egoístas. Nós só pensamos na nossa dor e esquecemos que outras pessoas estão tendo dores semelhantes. Pedro escreve na sua carta, no capítulo 5, no versículo 10, que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo em nossa irmandade espalhadas pelo mundo. Você não é o único a sofrer e tem gente passando coisa pior do que você. Tem gente sofrendo muito mais do que nós em alto nível de sofrimento. Eu disse: Senhor, me perdoa o egoísmo. Eu nem procurei saber como estava a outra família que perdeu uma bebê de 1 ano e 10 meses. E quando eu terminei de pedir perdão, Deus disse: Max, tudo que tu estás passando, o meu nome será glorificado. Foi a primeira resposta que Deus me deu. Mas depois disso Ele me fez um pedido, e eu vou lhe provar que este pedido existe. Deus disse: a partir de agora, você não vai mais chorar. Enxuga as lágrimas, fica firme, porque lá em São Luís do Maranhão há uma multidão de pessoas esperando uma resposta do porquê isso aconteceu com você, visto que você estava realizando a minha obra. E eu te entrego agora uma mensagem para pregar no velório da sua filha. Irmãos, pregar aqui numa live é satisfatório. Pregar numa igreja lotada, em congressos, e eu creio que breve isso vai voltar a acontecer, é um prazer para qualquer pregador. Agora imagine você pregar tendo um caixão na sua frente. Pior ainda, o caixão está com o corpo da sua filha. Talvez você que esteja me assistindo até hoje está revoltado e agora se questiona: mas como, pastor, que Deus não disse para o senhor não chorar mais, não derramar lágrimas? Eu lhe provo isso. Em Ezequiel capítulo 24, versículo de número 16, Deus chama o profeta e diz assim: filho do homem, eis que de um golpe eu tirarei a delícia dos teus olhos, mas tu não chorarás, nem lamentarás, não farás luto por mortos. Ata o teu turbante à cabeça, calça a sandália aos teus pés, e se gemer, geme calado. E Ezequiel diz: falei ao povo de manhã, à tarde morreu minha esposa, e eu fiz como o Senhor me deu ordem. Imagine, alguém morrer em nossa família, um familiar ter a sua vida ceifada, e Deus descer e dizer: geme calado, silencia, não chora. Mas por que Deus haveria de dizer isso? Ora, porque todo testemunho tende a impactar pessoas que precisam conhecer Deus através da sua força, através da sua vida. É por isso que agora eu espiritualizo mais ainda o momento, e como profeta te digo: o teu sofrimento, a tua tristeza, a tua dor, as tuas dificuldades estão se transformando em um testemunho para a salvação de pessoas e para a glória do nome de Jesus Cristo. Aguenta firme, porque Deus tem respostas para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre.
E eu fiquei calado. Quando eu cheguei em São Luís do Maranhão, eu me lembro até hoje os irmãos me recebendo, era muita gente, mas alguns rostos eu ainda lembro. Meu primeiro dirigente, irmão João Brandão, a Girleane, o Olivó, o Emerson Ricardo, tanta gente que se eu fosse falar o nome, vizinhos não crentes. Meu pastor Luiz Antônio na época. E quando nós chegamos ali, irmãos, que eu cheguei na minha casa, veja bem, quando eu entrei na minha casa precisando de uma palavra de força, o coração dilacerado, a minha mãe não era crente. Ela olhou para mim e disse assim: teu Deus não presta. Esse teu Deus é mau. Eu respirei fundo, foi difícil ouvir aquilo. Eu olhei para ela e disse a frase que eu digo todos os dias na minha vida. Pergunte a minha esposa, pergunte para quem me conhece de perto, todos os dias eu digo essa frase: mamãe, Jesus é bom, glória a Deus. Jesus não é só bom quando nós estávamos congregando, no isolamento ele continua sendo bom. Jesus não é só bom antes do Covid-19, com o Covid-19 Jesus continua sendo bom. Jesus é maravilhoso, é Senhor das nossas vidas. Ela inconsolada não queria ouvir nada, então nós levamos o caixão para a igreja onde eu congregava, a congregação do Monte Sião, que hoje tornou-se subsede da área 75, onde nasci para Jesus. Interessante é que nesta igreja eu fui salvo por Cristo, ali eu me casei, ali a minha primeira filha nasceu e ali o corpo dela foi velado. E quando nós colocamos o caixão dentro daquela igreja, aproximadamente 1.000 e poucas pessoas querendo aglomerar-se naquela igreja, quando de repente nós ouvimos alguém se levantar e dar um grito. E essa pessoa gritou e disse: gente, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sabe quem era essa pessoa? A minha mãe, que estava entregando a vida para Jesus. As respostas começaram a se tornar visíveis. Papai, que estava do lado, disse assim: eu também quero entregar a minha vida para Jesus de Nazaré. E naquele velório, tantas pessoas reconciliando, voltando para Jesus. Eu me lembro que antes, logo quando cheguei em Campinas, eu ligava para minha mãe e dizia: mãe, está vindo da onde? Pai, está vindo da onde? Eles diziam: estou vindo do bar, do forró, da seresta. Hoje eu ligo lá para São Luís e tenho o prazer de ouvir a minha mãe dizer: mãe, está vindo da onde? Ela diz: da escola bíblica dominical, do culto de evangelismo. Estão lá mais crentes do que eu, servindo ao Senhor com alegria e firmes para ir para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. Então o senhor está dizendo, pastor Max, que Deus matou sua filha para salvar pessoas? Eu não estou dizendo isso. Eu disse que Deus usa circunstâncias para trabalhar de forma positiva, e Ele vai usar as circunstâncias que você está enfrentando para fazer maravilha na vida de outras pessoas. E eu me lembro, queridos, que para que aquilo acontecesse antes, algumas palavras proféticas começaram a ser ditas e a gente não entendia, revelações, e depois a gente foi compreender. Lembro-me que antes de eu viajar, eu estava aqui em Campinas, preguei numa festa de uma congregação, que era na segunda-feira, não era do nosso ministério, e eu me lembro que depois da pregação, você que está me assistindo, eu terminei de pregar e fiz o que sempre costumo fazer, me ajoelhei e agradeci a Deus. E quando eu estava ali de joelho, uma pessoa colocou a mão na minha cabeça antes da viagem e disse desse jeito: meu filho, eu estou indo contigo nesta viagem, farei maravilhas, mas nesta viagem eu tenho para ti uma grande surpresa. E a gente, quando ouve profecia de surpresa, você já sabe, né? Ainda mais se você estiver passando por uma circunstância difícil, você associa a surpresa à resolução daquele problema que você está passando. Mas a surpresa que Deus tinha para mim era eu enfrentar uma dor e um sofrimento que não desejo para ninguém. Sepultei o corpo da minha filha, e agora vem a força do testemunho. Porque depois que eu sepultei, eu lembro-me muito bem que, tentando auxiliar minha esposa, meus pais, meus familiares, eu fui... Maranhão é local de praia, São Luís é local de praia. A gente foi para um canto isolado na praia com os meus pais. E teve uma hora que eu já não estava aguentando mais. A Carla lembra muito bem disso. Eu saí para um canto, irmãos, naquele dia
é o choro que não tem explicação. É muito dolorido. Eu sei o que você está passando. Eu sei as lágrimas que você está chorando. Mas quero lhe dizer que foi a última vez que eu chorei com dor profunda. Eu chorei, soltei tudo que eu tinha para soltar. Por quê? Porque eu sabia que a vida tinha que prosseguir e que Deus havia dito para mim que o nome dele seria glorificado. E por que nunca mais eu senti dor semelhante? Eu vou lhe explicar por quê. Voltemos ao texto que eu li aqui esta noite. Embora o contexto envolva outras coisas, mas eu quero exaurir algo importante que há nesse texto. Herodes está se sentindo ameaçado pela divulgação do nascimento de um novo rei. Herodes não quer ter o seu trono usurpado e agora dá uma ordem: que matem todos os meninos machos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que ele havia inquirido dos próprios magos que haviam ido a Belém visitar o menino rei dos judeus. E com aquele morticínio, com aquela carnificina, com aquela matança, muita gente morreu. O evangelista então registra que algo semelhante ao que estava escrito no Antigo Testamento, referindo-se aos cativos de Babilônia quando estavam sendo levados para o cativeiro e passaram nas terras aonde estava o túmulo de Raquel, e ali nasceu uma profecia que é repetida aqui no capítulo 2, versículo de número 18. Porque ouviu-se pranto, grito, as mães que choravam naquela terra de Zebulon, naquele lugar, as mães que gritavam ali, inconsoladas, dentre elas se menciona o nome de Raquel. Só que o texto diz o seguinte: chorava Raquel, não querendo ser consolada. Preste atenção na frase. A frase não diz que não havia consolo para ela. A frase diz que ela não queria ser consolada. Permita-me repetir isso aqui. Eu sei que você é cristão, é inteligente, você já sabe o que vai dar isso aqui, mas deixe-me repetir. Raquel não quer ser consolada. O consolo existe, mas quem está rejeitando é ela. E é isso mesmo que eu venho te dizer aqui nesta noite. Se Deus é Deus do impossível e cremos que Ele é, se este Deus, que é o Deus de Romanos 4,17, que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem, será que Deus não teria capacidade de controlar as suas emoções com um consolo que não tem medicina, não tem psicologia, não tem parapsicologia que possa explicar? Que força é essa que nos ajuda a suplantar as dores da vida? Eu só sei lhe dizer que é algo inexplicável, sobre-humano, sobrenatural. Para você ter uma ideia, eu passei 3 dias e 3 noites sem comer e sem dormir, tomado pela presença de Deus. Por quê? Porque no dia que o corpo da minha filha estava sendo velado, eu tive que esperar até o momento antes do corpo sair para pregar uma mensagem. E enquanto eu anunciava aquela mensagem às pessoas, eu via os rostos se derramando em lágrimas, mas ao mesmo tempo eu via Deus operando através da minha dor. Por quê? Porque Ele é o Deus que usa a tua dor para te consolar e o teu consolo para consolar outras pessoas. Deixa eu repetir isso aqui: na tua dor Deus te consolará, e no teu consolo Deus confortará outras pessoas. E isso é bíblico. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. É Ele quem nos consola em toda a nossa angústia, para que possamos consolar a outros com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Glória ao nome de Jesus. A graça de Deus me autoriza a te dizer: tem consolo chegando na tua casa, tem conforto de Deus para a tua perda, tem consolo de Deus para as tuas lágrimas. Prepara, porque
porque Deus vai fazer uma obra dentro de ti tão grande, que o teu testemunho vai impactar os teus familiares, os teus vizinhos, a tua casa, porque o consolo de Deus é real. Só não recebe quem se recusa. Mas eu quero crer que você não será como Raquel. Não recuse o conforto de Deus. Abrace o Espírito Santo que entra na tua casa através dessa live. Receba o sobrenatural de Deus. Receba o poder que entra agora, te dando resposta a você, filho que perdeu o pai, a você, mãe que perdeu o filho, você, filho que perdeu, você, mulher que perdeu o esposo. Olha Deus te respondendo esta noite: eu nunca te deixei. Outras pessoas que perderam seus familiares surtaram, piraram, caíram nas drogas, foram para as ruas, se entregaram a uma vida sem razão. Mas por que você ainda está vivo e viva? Porque dentro de você há um Deus que criou os céus e a terra. Ele está se manifestando dentro da tua vida. Eu venho com autoridade e graça finalizar esta palavra para te dizer: o consolo existe, basta você crer, basta você querê-lo. Quer ter uma experiência? Eu gosto muito de ser prático naquilo que Deus me entrega a pregar. Quer ter uma experiência para contá-la? Quer transformar sua dor e tristeza em um testemunho? Quer mostrar para as pessoas que você realmente tem um Deus que faz dar a volta por cima em circunstâncias? Então, em nome de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, entre agora na sua casa. O sobrenatural de Deus, de sorte que toda a sua família seja tomada, inclusive você que não é batizado com o Espírito Santo, a fim de que haja um sinal da presença de Deus em sua casa. Receba o poder que vem do alto e passe a falar em outras línguas. Você que está doente em cima de um leito, que alguém colocou o celular perto de você aí nessa UTI, se levante agora pelo poder do Deus que transforma dores em histórias de testemunhos impactantes. Oh, bendito seja o Senhor que está presente nesta casa, nesta igreja e através dessas mídias sociais. A primeira coisa que eu vou te aconselhar antes de orar: peça perdão para Deus. Uma vida para Jesus. Glória a Deus. Obrigado, pastor Wesley. Pode ficar à vontade, pastor Wesley. A primeira coisa que eu quero te aconselhar: peça perdão para Deus por ter negado o nome dele. Peça perdão para Deus por dizer: não vou mais sair de casa, eu não sei mais viver, eu não sei mais ter vida. Pare. Eu não estou ignorando a tua dor, estou dizendo que Deus escolheu você para ser melhor do que você está sendo agora. Respeito muitos profissionais, psicólogos, psiquiatras, mas o consolo que você precisa não tem remédio, não tem consulta, não tem. Como é que nós vemos tratamento em série? Só tem um que pode descer, e ele está descendo agora para te dizer: eu cheguei, e quando eu chego eu faço a terra se derreter, os montes tremerem, e posso dizer para ti: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na tua dor, serei exaltado no teu sofrimento. A presença gloriosa de Deus. Permita-me adorar enquanto você adora na sua casa. Aproveitando que os músicos chegaram, o Emerson vai me ajudar. Segura, pode ficar no fundo musical. Mas eu sempre termino esse testemunho dizendo um negócio interessante. Quando a minha filha morreu, prestem muita atenção, vocês aí músicos já vão captar, vão me ajudar. Tinha uma música, irmão Emerson, que estava no auge, e a minha filha passava a trajetória da viagem todinha cantando essa música, e a gente não entendia. Foi entender depois que ela morreu. Eu não sou um bom cantor, mas aí eu começo e o Emerson termina aí, tá bom? Mas eu vou cantar primeiro o refrão e depois volto para lhe explicar por quê. O refrão dessa música dizia assim, ó: tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Segura aí, mesmo.
Tu és a própria vida, a força que em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando para viver uma história de poder. E Deus estava chamando a Débora para viver uma história de poder. Através do testemunho da morte da Débora, eu já vi pessoas que há 38, 39 anos tinham dores no coração serem curadas. Pessoas que voltaram a viver, voltaram a sonhar. E enquanto o Emerson canta, nesta hora nós queremos não só orar por aqueles que serão curados na alma, mas por aqueles que estão entregando a vida a Jesus. Com a ajuda do pastor Marcelo, do pastor Wesley, vamos saber quem está entregando a sua vida para Jesus nesta noite. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando. E lembrei das palavras do apóstolo Paulo: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É verdade. Todo bom soldado de Cristo entra no campo de batalha para ser preparado por Cristo. Deus está preparando você, como preparou o pastor Max. Não é fácil testemunhar o que ele testemunhou, mas quem conhece Jesus sabe o quanto ele vale a pena. Servir a Deus é muito mais do que viver sobre esta terra. Nós estamos aqui de passagem. Hoje é o teu dia. Jesus quer te confrontar com o evangelho verdadeiro. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você pode aceitá-lo, você pode voltar para Jesus. Chega de viver correndo, chega de culpar Deus. Se renda à soberania de Deus. Há uns céus nos esperando. Nós vamos um dia sair desta terra e vamos estar com o Senhor. A Débora sabia que aquele dia estava chegando. E hoje Deus está dando força ao pastor Marcos para dizer o quanto Ele é Senhor. Se você quer voltar, é agora. Se você quer aceitar, este culto está maravilhoso. Nós estamos sentindo a presença de Deus aqui. Deus está tocando pessoas. Deus está tirando a angústia do coração de pessoas. Deus está quebrando barreiras aqui esta noite. Tem pessoas que estão aqui dizendo: eu não quero mais, Deus, eu paro. Mas Deus te toma pela mão e diz: eu estarei contigo, eu te farei vencer. Sinta Deus te conduzir agora. Sinta Deus te conduzir. Sinta Deus conduzir tua casa. Vai passar tudo isto. Deus vai acalmar a tua dor. Sinta a presença dEle. Aleluia. 4 dias ele reviveu. Cheia a sua casa. Mestre, não há que possa fazer aquilo que só o teu nome. O nome dele tem poder para te consolar. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor, tudo em mim, já ouço tua voz me chamando pra vencer. Uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre.
segunda vida? Chama para fora. Aonde está a segunda vida? É aqui para nós. Eu quero voltar, eu quero aceitar. Depois de ouvir tudo que Deus falou com você, não deixe para amanhã o que Deus está te dando hoje. Deus quer acalmar a tua dor. Tirar a sua vida não vai resolver a questão. Beatriz Barros diz assim, pastor Marcelo: eu quero aceitar a Jesus. Aleluia! Aleluia! Tirar a sua vida, aleluia, não vai matar a tua dor. Para Jesus nesse momento. Você quer matar o corpo, tentando matar a dor da alma. E Deus está dizendo: é hora de voltar para mim. É hora de se render aos meus pés. Está na hora da igreja não brincar mais. Jesus está às portas. Está na hora da igreja voltar. Volte a ter uma vida espiritual profunda com Deus. Volte a clamar a Deus. Pare de viver em cima do muro. Deus te chama hoje. Aonde está a terceira? Aonde está a terceira? Tens a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues para vencer. Senhor, que tudo em mim hoje ouço a tua voz me chamando para vencer uma história de poder. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão padecer dificuldades, perdas, dores, sofrimentos, mas tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Jesus Cristo é com você, Jesus Cristo é contigo, assim como foi com o pastor Max. Jesus Cristo é com você, e Ele quer dar para você essa segurança que o pastor Max sentiu. É a segurança que somente Cristo pode dar. Você que está sentindo com dores de amarguras tremendas, por conta de perdas, por conta de sofrimento, Jesus Cristo diz: vem para mim nesta dia, vem para mim nesta noite, e eu vou dar a segurança, a paz que você precisa. Você conta e conta muito. Você conta e conta muito. Peça para alguém: tecle meu nome aí. Nós estamos aqui em um culto a Deus. Todos os dias tem uma equipe aqui aposta, honrando o nome de Jesus. Nós não estamos brincando de culto. Estamos prestando sim culto a Deus. Deus está recebendo o nosso culto. Deus está recebendo a nossa adoração. Os céus estão abertos e Deus está tocando famílias. Onde está a família que quer se render aos pés do Senhor? Onde está a família que quer se render e dizer: eu quero Cristo, é hoje? Posso crer em minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas, a mesma estrutura que Deus deu ao pastor Max, Deus vai dar a você, pastor Max. Diga a este povo. Escute bem. Nós temos uma convicção. Esse Deus quer consolar você. Eu dou a minha última palavra lembrando da atitude de Davi. Quando aquele filho gerado no pecado com Batseba morreu, Davi disse algo extraordinário que só entende quem nasceu de novo. Escute bem isso aqui. Quando Davi ouviu que a criança estava morta, diz a Bíblia que ele se levantou, tomou um banho, ungiu a cabeça, trocou de vestes. Pastor Max, aleluia. O irmão Everaldo escreve assim: minha filha quer voltar para Deus. Aleluia! Temos a terceira. Aleluia! Glória! E ele se banhou, se lavou e foi comer e beber. Aí os empregados de Davi não entenderam e disseram: Senhor,
Quando a criança estava doente, tu te prostrava, chorava, jejuava, orava. Agora que ela é morta, tu te levanta, come e te alegras. Davi disse algo que envergonhou o inferno. Davi disse: olha, enquanto a criança estava doente, poderia ser que o Senhor tivesse misericórdia e curasse ela, mas estando a criança morta, segura a pancada no inferno, eu irei até ela, mas ela não virá a mim. Sabe o que Davi está dizendo? Duas coisas sobrenaturais. Primeiro, crianças estão guardadas no céu, na eternidade, e ele está dizendo: eu caí, eu adulterei, eu pequei, mas agora vou perseverar e vou me encontrar com ela, porque a minha salvação é garantida. Persevera para encontrar com os teus. É hoje o dia. Quem sabe seu avô, sua avó, sua mãe, seus parentes chegados estavam todos dentro da igreja. Você se afastou, magoado com tudo e com todos. Você não está mais aqui dentro e Deus está dizendo para você: volta hoje. Você fazia parte deste grupo, mas você se afastou de Deus. O pecado faz divisão entre você e Deus. E hoje o Senhor está dizendo: quebre esta barreira. Chegando aos meus pés, eu tenho condição de te dar alegria que o mundo não pode dar, a paz que o mundo não pode dar. Aonde está mais uma vida para Cristo? Nós já vamos colocar uma vírgula aqui. Nós vamos colocar uma vírgula, mas se tem mais uma alma é hoje. Não deixe para amanhã. Deus está tocando você em plena segunda-feira. Em plena segunda-feira nós estamos sendo impactados com a presença de Deus, ouvindo a palavra, sendo alimentados. Deus está nos dizendo: prossiga, caminhe, não desista, não abaixe a guarda. Você vai passar por tudo isso, você vai vencer. Tem bálsamo de Deus chegando, suas lágrimas serão enxugadas, Deus vai acalentar a sua dor, vai haver paz na sua casa, vai haver alegria, vai haver satisfação. Adore a Deus. Aonde está mais uma vida? Se renda. Não vou duvidar o preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nessa hora. Me dá vitória, me dá vitória nessa hora. Oh, me dá vitória nessa hora. Sua morte, Pastor Marcelo, sua cruz, nós temos na nossa tela aqui seu sangue derramado, o número da equipe do Pai. Você que está aceitando a Jesus, enquanto o irmão Emerson está ministrando aí sobre a sua vida, escreva para este WhatsApp que está aqui na tela agora, ó. Nós temos uma equipe que está preparando aí o discipulado online. Nós vamos atender você, a sua família. A nossa igreja estará ajudando você, porque a sua vida conta. Deus te abençoe. Nós temos uma equipe de pastores que vão estar dando discipulado a essas pessoas que estão voltando para Jesus, aceitando a Jesus, e elas serão assistidas. Temos uma equipe toda preparada para estar auxiliando, orando por você. Nós sabemos que os dias são maus. Nós estamos esperando a água baixar para sair da arca, mas já já tudo isto vai passar e nós venceremos em nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Paulo, pela confiança depositada em equipes que aqui passam, para que possam somar, abençoando vidas, ajudando pessoas, famílias. Muitas pessoas estão sendo alcançadas através desses cultos online. Eu sei que tem pessoas com saudade do culto presencial, mas calma, espera um pouco mais, vai dar tudo certo. Nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir. Deus tem o tempo e a hora certa marcada, mas nós estamos aqui somando com aquilo que Deus nos deu
nós não podemos abaixar a guarda. Somos soldados e estamos dispostos a vencer esta batalha. Agradeço ao pastor Max Douglas, é um dos dirigentes da congregação Parque Osiel 1, ali do setor onde também congrego, trabalho. Estamos juntos, eu no Jardim Nova Mercedes e ele lá no Parque Osiel 1. Pastor Wesley José, que está no Santa Bárbara, são pastores nossos que estão militando pela obra de Deus. Nosso irmão Emerson Pedrosa, presbítero da igreja, juntamente com toda a equipe, os músicos, o Jackson está aqui, Michel. Nós temos tantos amigos aqui, o Kevin e o Willo. Deus abençoe o Ellison, que está lá também nos ajudando. Que Deus venha recompensá-los e abençoá-los de uma forma especial. Nos bastidores nós temos pessoas que estão trabalhando aqui, ajudando para que essa transmissão aconteça, para que esse trabalho aconteça. Ore por essas pessoas, peça a Deus em favor delas, em favor da vida do nosso pastor presidente, porque a carga é pesada demais. Sabedores somos de quanto nosso pastor tem sofrido por todo este trabalho. É um campo grande e a responsabilidade é grandíssima, mas Deus dará graça ao nosso pastor, saúde, para que ele continue prosseguindo. Ao grupo de pastores, pastor Eduardo Guimarães, que vem elaborando junto com o nosso pastor e tantos outros. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Hoje tem live, vamos lá, pastor Wesley. Tem uma live, eu não lembro o tema agora, mas tem uma live às 22 horas, é isso? Às 22 horas temos uma live. É importante você estar também acompanhando, compartilhando, se inscrevendo no canal, irmãos, curtindo a página do Facebook. Amanhã nós teremos mais um lindo culto ao Senhor, os plantões pastorais. Também nós teremos aqui na quarta-feira mais um culto de louvor a Deus. Não perca a oportunidade, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós estamos aqui, apostos, abençoando sua casa, sua família. É muito bom tê-los conosco. É bom você abrir a sua casa para que nós pudéssemos aqui expressar a nossa alegria, nosso clamor junto com vocês. Vamos orar e agradecer a Deus por esta reunião e encerrar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te rendo graças por esta noite, pelo privilégio e a oportunidade que destes a nós, por tudo que o Senhor nos deu de forma especial, falando ao nosso coração de uma maneira muito impactante, reveladora, nos dando estrutura, nos dando amadurecimento, graça para que caminhemos e prossigamos, Senhor, diante das avalanches da vida, das lutas, das dificuldades. Passamos por vales, passamos por lutas, estradas juncadas de espinhos, mas o Senhor nos dá graça, nos dá força para caminhar e prosseguir. Obrigado por esta reunião. Fica conosco, guarde o teu povo, Pai, debaixo da mão poderosa dos céus. Eu te peço em nome de Jesus. Sim. O pastor Eduardo acaba de nos informar aqui. Hoje a live será às 22 horas. E será com o pastor Eduardo, pastor Joab Lopes, pastor e psicólogo Joab Lopes, e também o pastor Joel Antônio, é o nosso líder do departamento da família. A live terá o tema A Criação dos Filhos a partir de 2020. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. Todos digamos amém. Deus proverá um cordeiro, Deus proverá uma saída. Eu creio na promessa, não vou duvidar. Eu sei que meu Deus é fiel, meu Deus é fiel. Deus proverá uma saída. Eu creio